Olá! Será que Deus, ao nos criar, Ele nos criou para a solidão ou para sermos seres de relacionamento? Será que no sonho de Deus é possível um amor que dure para sempre? E qual é a nossa grande referência para entender este projeto e sonho de Deus? Vem comigo, porque hoje a liturgia da palavra nos leva por este caminho. Meu querido irmão, minha amada irmã, olha, começando esse rezando a palavra de hoje, eu quero começar agradecendo a você por estar aí do outro lado. Independente de onde você estiver, eu rezo e torço para que você esteja bem, que esteja em paz, que esteja com saúde, que esteja repleto e repleta de sonhos. Se algo disso te falta, eu estou aqui na oração e na torcida para que dias melhores possam chegar para você. Vamos juntos para que a gente consiga, à luz da palavra de hoje, encontrar algumas respostas para as perguntas que fizemos agora há pouco. Muito bem, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta, na primeira leitura, um trecho do livro do Gênesis. E o texto que nos é apresentado é uma das narrativas da criação. Você ouviu bem, uma das narrativas, porque o livro do Gênesis não traz apenas uma narrativa como muitas vezes nós imaginamos. São duas narrativas distintas sobre o surgimento do universo, o surgimento do ser humano. De maneira particular, o texto que hoje nos apresenta fala que Deus criou o ser humano, o homem, e ao olhar para ele percebeu que algo ainda faltava, que havia uma solidão, e criou todos os seres, fazendo com que este homem desse nome para todas essas criaturas. Mesmo assim, Deus percebeu que aquele ser humano, aquele homem estava incompleto. Então diz o texto bíblico que, colocando aquele homem em sono profundo, tirou da sua parte e criou a mulher. E, a partir dali, o texto bíblico termina dizendo que o homem e a mulher deixarão a sua casa e se unirão, tornando um só. Bom, vamos lá, porque o texto bíblico quis trazer aqui uma parte da narrativa para a gente perceber a riqueza e a beleza dessa narrativa bíblica. Primeiro ponto fundamental, meu querido irmão. O texto bíblico, sobretudo o texto do livro do Gênesis, não quer ser para nós, não é uma narrativa jornalística, nem tampouco científica. É isso mesmo, não temos que temer isso. O texto bíblico da narrativa, de maneira particular, da qual nós estamos falando, não quer ser uma narrativa e não é uma narrativa bíblica nem científica. O autor ou os autores do texto não estavam preocupados em dizer como o ser humano foi criado, mas o texto bíblico é um texto catequético profundamente teológico. Por isso, essa primeira dimensão é fundamental que nós entendamos, porque quando a gente, na verdade, quer insistir, utilizando o texto bíblico, neste caso, sobretudo, para ter um argumento científico, não significa que nós estamos valorizando o texto bíblico. Pelo contrário, nós estamos esvaziando-o de sua profundidade, porque o que o texto se propõe é ser um ensinamento de fé, uma verdadeira teologia. Quando o autor, ou digo, os autores, não sabemos ao certo, quando traz isso, quer dizer, não importa como foi, o importante é saber que Deus é Senhor de tudo. E Ele, por ser Senhor de tudo, é Ele que tudo cria. E aí, na particularidade deste texto, quando diz que o ser humano, o homem, está sozinho e que dá nome a todas as criaturas, é para dizer da superioridade deste ser humano, não na dimensão superior como poderio, mas superior no cuidado de Deus, e de que o ser humano tem a grande responsabilidade de, tendo posse dessa criação, de cuidar da obra criadora de Deus. Durante muito tempo e até hoje, ainda há um grande equívoco, achar que este domínio humano sobre a natureza, sobre todas as criaturas,
é o domínio da destruição. Pelo contrário, ter domínio aqui na profundidade do texto bíblico é cuidar da obra criadora de Deus. Por isso, a destruição, a fauna, a flora, o meio ambiente, é destruir a obra de Deus. E destruindo a obra de Deus, a gente fere e destrói a marca do próprio Deus na nossa história. Assim, a segunda parte do texto diz que Deus percebe uma solidão naquele homem. Assim, o texto quer nos ensinar que, de fato, o ser humano não foi criado para a solidão. Nós fomos criados para sermos seres de relacionamento. E o que nos une é exatamente o amor. Por isso, o texto bíblico quer deixar isso muito claro. O que deve marcar a vida dos seres humanos, de nós homens e mulheres, é sempre o amor. Assim, o texto nos acrescenta algo também muito profundo e muito atual. O amor que Deus oferece, que põe em mim, que põe em você, é um amor que deve ser um amor de profunda entrega. O texto fala que este homem entrou em sono profundo e que a partir deste sono profundo Deus cria a mulher. Olhando para a beleza do texto e mais uma vez lembrando que não se trata de uma narrativa jornalística, o texto quer apenas dizer que ao colocar o homem no ser profundo e Deus cria, é para dizer que nós, seres humanos, não temos a capacidade de criar e que a obra criadora, o poder criador, pertence exclusivamente a Deus. E nós estaremos sempre em sono profundo, porque nós somos incapazes de descobrir, de possuir aquilo que cabe somente a Deus, que é criar, recriar e assim dar continuidade a toda a humanidade. O texto termina dizendo, e é curioso, que não está na boca do ser humano, nem do homem, nem da mulher, e nem tampouco na boca de Deus. Pertence ao autor quando diz que o homem e a mulher se unirão e formarão uma só carne. E assim, a beleza deste texto quer exatamente indicar que o ser humano deve entender o sonho de Deus. E aí você deve estar se perguntando, mas padre, você está falando da importância desta união do homem e da mulher, mas os consagrados, como se colocam nisso? Pois bem, então vamos lá. Há duas coisas aqui importantes para entender. A vocação que Deus criou não foi apenas a vocação matrimonial, que neste texto bíblico tem uma particularidade dessa profunda entrega de amor entre o homem e a mulher. Mas devemos olhar adiante. O texto aqui fala que nós não devemos ter uma vida de solidão. Por isso não podemos confundir a consagração à vida religiosa ou à vida presbiteral, a vida celibatária ou os votos de castidade não significa e nem podem ser interpretados como uma vida solitária. Pelo contrário, necessitamos e precisamos ter boas e fundamentais relações de amor, porque sem o relacionamento amoroso nas nossas vidas, qualquer vida, qualquer vocação fracassa. E aí, no Evangelho, Jesus acrescenta uma verdade devido a questionamentos, né? Jesus deve dar o divórcio, aquilo, como deve ser? Vale lembrar que no tempo de Jesus havia uma regra muito clara, vinda de duas escolas judaicas, podemos dizer. Uma escola que era muito rigorosa e que o homem poderia pedir o divórcio por questões muito banais. A outra era um pouco mais, digamos, flexível no sentido de que não dava, e é flexível aqui no sentido positivo, essa escola não dava possibilidade do homem divorciar por qualquer motivo. O fato é que todas essas duas escolas favoreciam sempre a decisão masculina. A mulher só tinha possibilidade de pedir o divórcio caso o seu companheiro fosse acometido de lepra ou de uma função que fosse indigna. Mas a mulher sempre estava recanteada. Assim, o texto bíblico de hoje, quando tentam colocar Jesus nessa cilada, nós precisamos entender o seguinte, que Jesus aqui quer colocar em pé de igualdade o homem e a mulher, que ambos são corresponsáveis, tanto na manutenção do amor quanto no fracasso,
Por isso, não pode ter aqui um mais responsabilidade do que o outro. Ambos carregam na mesma dimensão a capacidade de ter o seu relacionamento um êxito amoroso ou de fracassarem no amor. O fato é que Jesus não está preocupado aqui com os pensamentos legalistas dos seus contemporâneos, mas Jesus quer exatamente dizer que o amor deverá sempre a grande razão, a grande motivação dos relacionamentos. E aí Jesus então vem afirmar que no sonho de Deus, para o homem, para a mulher, para o ser humano, uma união amorosa deve ser sim para a vida toda. Não é possível carregar como uma carta na manga, por qualquer motivo, utilizar do divórcio para dizer não quero mais. Jesus aqui está dizendo, o amor deverá ser sempre a pauta desse relacionamento, da vida matrimonial. E será exatamente este amor que dará totais condições para que lutem incansavelmente para que essa relação não fracasse. Assim, queridos, o relacionamento amoroso, de maneira particular, a partir deste texto bíblico, na relação matrimonial, assim como devem ser em todas as relações, temos como grande exemplo o próprio Jesus, que está na segunda leitura narrativa da carta aos Hebreus. Jesus que se despoja de tudo para que a gente experimente a totalidade do amor de Deus. Creio que essa grande referência de Jesus nós temos perdido. Penso que muitas relações matrimoniais fracassam porque exatamente estão muito preocupados apenas em se satisfazer, em satisfazerem a sua vontade. Muitas relações hoje matrimoniais e também de amizade na vida religiosa são relações muito egoístas e as relações egoístas não se sustentam. As relações amorosas deveriam ser sempre pautadas no grande exemplo de Jesus, de uma entrega absoluta para que o outro possa ser feliz, para que o outro encontre em nós verdadeiro aconchego. Acredito, queridos irmãos, que muitas pessoas hoje fracassam no seu relacionamento matrimonial porque não conseguiram compreender e dar aquele passo de que o amor verdadeiro é o amor que se entrega e que entrega. O amor verdadeiro não é o que se retém, não é o que fica estagnado, não é o que guarda só para si. Penso que quando nós redescobrirmos a exemplo de Jesus, que tudo doou, que tudo fez para que nós tivéssemos a vida plena, o amor na vida matrimonial com certeza será mais intenso e mais verdadeiro. E por fim, nós não podemos deixar de lembrar duas coisas. No texto bíblico, Jesus traz uma criança e coloca, devemos ser como as crianças. E sim, crianças movidas pela simplicidade, pela serenidade, pela verdade, pela capacidade de sonhar, pelo desejo de crescer, pelo desejo de recomeçar. Mas também não podemos deixar de direcionar uma palavra àqueles irmãos e irmãs que tentaram na sua vida matrimonial de todas as maneiras serem felizes e não conseguiram. É onde, mais uma vez, o amor deve estar presente na vida da igreja para que estes irmãos e irmãs que, mesmo depois de terem tentado, não conseguiram o êxito necessário na sua relação matrimonial, que por meio do amor misericordioso de Jesus os acolhamos e que possamos apontar para eles um caminho de recomeço, mas que nós nunca percamos a capacidade de acreditar de que, assim como Deus nos ama eternamente, o amor entre nós e de maneira particular, o amor entre o homem e a mulher na vida matrimonial podem ser eternos. Que Deus nos dê essa graça e essa capacidade de viver tamanho dom desafiador, mas tão necessário e indispensável, que é o dom de amar. Um excelente fim de semana para você. Paz e bem.